Olá, este é mais um problema que trata de balanços de energia para sistemas sem reação química. Então, o enunciado nos diz o seguinte: um evaporador é alimentado por 10.000 kg por hora de uma solução com 1% de sólidos. A alimentação se encontra a 38 graus Celsius e deve ser concentrada até atingir 2% de sólidos. Para aquecer o evaporador, está disponível vapor saturado a 110 graus Celsius. O processo de evaporação ocorre mantendo-se o interior do evaporador a 75 kPa. Com base nestas informações e na tabela de propriedades fornecida abaixo, calcule: letra A quantidade de vapor que se desprende da solução. Letra B, a quantidade de vapor saturado usada neste processo. E letra C, a temperatura da corrente de solução concentrada. O problema ainda nos fornece o fluxograma do processo já rotulado e também uma tabela com as entalpias de algumas das correntes. Alguns detalhes antes de prosseguirmos na nossa análise é que a corrente F e a corrente P já têm as suas entalpias definidas por meio de tabela, e todas as outras entalpias que nós precisarmos são referentes a correntes de vapor. Então nós teremos que fazer uso das tabelas de vapor. Uma consideração que eu gostaria de analisar com vocês quando a nossa solução de 1% de sólidos adentra o evaporador, naturalmente, para se concentrar, ela perde água na forma de vapor também. Veja então que nós precisamos discernir aí dois tipos de vapor. Um deles dado pela corrente MV ponto, que é o vapor destinado ao aquecimento, e ele entra e está representado por meio de uma serpentina. Pode ser que ele seja acrescentado ao processo de uma outra forma, por meio de tubulações e de arranjos de tubos em feixes. Tem várias configurações possíveis, mas vejam, ele não entra em contato com a solução. Ele simplesmente entra como vapor saturado, cede a energia que ele tem em forma latente para a solução que está sendo aquecida e deixa todo aquele ambiente de aquecimento como líquido saturado. Então, ele não é acrescentado à corrente que precisa ser concentrada. Né? Então, ao ser aquecida, essa corrente desprende vapor e está rotulado aqui como uma corrente V. Este vapor V é o que sai da solução, ele não tem o mesmo significado da corrente usada para aquecimento. E a corrente P é a corrente que deixa o evaporador já na concentração desejada. Então vamos dar início à nossa análise para poder escrever os nossos balanços e resolver este problema. Então aqui eu vou manter novamente o fluxograma para definir os sistemas de análise. E para resolver este problema, eu necessito inicialmente fazer um balanço de massa. É assim que a gente vai determinar as correntes que ainda não conhecemos. Então, como primeira etapa, eu defino o sistema destacado em roxo, para que fique bem claro quem são as entradas e saídas. Neste caso, todas as setas de entradas e saídas, elas cruzam as fronteiras do sistema e podem entrar nos nossos balanços. Então, o balanço de massa para sólidos é um balanço mais simples para que eu inicie a minha análise, para que eu possa dar início à descoberta de alguns valores numéricos. Então, para o sólido, ele entra apenas na corrente F, na porcentagem de 1% de sólido nessa corrente, e ele sai somente na corrente P. Então, o balanço dele é o balanço mais simples e já nos dá o seguinte resultado. Trocando por valores conhecidos, eu tenho que a corrente P deve ser 5.000 kg por hora. Agora eu posso passar a escrita do balanço global para este mesmo sistema, pois ele vai me fornecer o segundo valor possível de se calcular. Veja, aqui no balanço global entraram apenas as correntes F, V e P. Por quê? Vejam que a corrente MV não entrou em nenhum dos dois balanços. Né? Primeiro que o balanço anterior era balanço apenas para sólidos, então a corrente MV é composta por água, que ora é vapor, ora é líquido. Mas no balanço global, ela poderia entrar. Mas vejam, ela tanto entra quanto sai na mesma quantidade. Porque todo o vapor que entra em massa, ele vai sair, né, na mesma quantidade mássica, porém mudando de fase. Então ele acaba se somando do lado esquerdo do sinal de igual e do lado direito do sinal de igual. Então ele fica uma variável redundante e que é simplificada no processo do cálculo. Então aqui não é possível incluí-la nesses balanços para descobrir quanto vale. Para
acrescentá-la da maneira correta, nós precisaremos fazer daí o balanço de energia, que vai ser uma etapa posterior. Então, já que eu sei a corrente P do passo anterior, basta que eu substitua os valores conhecidos para descobrir que, para que a corrente F de 10.000 kg por hora com 1% de sólidos seja concentrada a 2% de sólidos, vai ser necessário se desprender aí 5.000 kg por hora de vapor. E esse vapor, lembrando, é vapor proveniente da água que está em solução. Então aqui nós respondemos a nossa letra A. A próxima etapa agora é calcular a massa de vapor necessária para o aquecimento do processo. Então, novamente, eu repito o fluxograma e nós vamos, então, executar o balanço de energia, uma vez que nós já esgotamos as possibilidades de balanço de massa para esse sistema. Então, de forma geral, o balanço de energia sem reação química é dado nesta forma, sendo que o meu acúmulo é dado pela comparação das três formas de energia que podem se acumular no sistema, né? Energia interna, cinética, potencial, entre dois instantes de tempo distintos. Nós temos que lembrar o seguinte, né? O lado direito do meu balanço de energia tem a ver com formas de energia que entram e saem. Os dois somatórios são referentes a entradas e saídas de energia por meio das vazões. E calor e trabalho são formas de energia que não estão atreladas à vazão, mas que transitam pelo meu sistema. Então, neste problema, não foi dado indícios no meu enunciado de que há acúmulo, o que me dá a noção de que o problema acontece de forma estacionária, então o acúmulo de energia pode ser desprezado. Também não foi fornecido para nós informações suficientes para que eu possa considerar que há variações significativas de energia potencial e cinética. Né? Energia potencial e cinética, nós precisamos de dados como diâmetro de tubulação, velocidade de escoamento de fluido ou desníveis de altura, né, durante o escoamento para que eu possa estimar essas formas. Nenhum desses dados foi fornecido, então eu posso considerar que o problema despreza essas formas de energia ou variações das mesmas. Também não foi informado se há calor, quantidades de calor significativas cruzando as fronteiras do sistema. Na verdade, aqui nós estamos representando o aquecimento pela entrada e saída do vapor, né, carregando entalpia para dentro e levando a entalpia depois de condensado. Então aqui nós consideraremos que nós podemos negligenciar quantidades aí vistas como calor para este sistema. E também não há nenhum mecanismo de realização de trabalho num sistema como esse. Então o termo de trabalho também pode ser desprezado. Com isso, o resultante aqui do meu balanço de energia é a diferença entre as entalpias de entradas e saídas, né, das correntes que interagem no sistema, tanto entrando quanto saindo do sistema. Então aqui eu posso trocar aí estes somatórios pelos equivalentes já rotulados, né? Eu tenho a corrente F entrando e também tenho a corrente de vapor saturado a 110 graus Celsius. Já na saída, eu tenho o líquido saturado, né, que é o vapor que se condensou para aquecer o sistema, a corrente V, que é vapor gerado pela concentração da solução, e a corrente de produto P, mais concentrada em sólidos. Então veja que aqui a única incógnita que sobra para mim, considerando que eu posso pesquisar entalpias que eu não conheço na tabela de vapor, é justamente a vazão de vapor saturado necessária para o aquecimento deste processo. Então, eu vou fazer uma simplificação adicional antes de pesquisar valores na tabela de vapor, porque eu posso isolar a variável MV. Então, vejam que basta que eu agora analise as entalpias faltantes e pesquise-as na tabela de vapor. Todas as vazões do lado direito do igual eu já conheço pelo balanço de massa que foi feito anteriormente. Por meio da tabela de vapor saturado, nós temos a corrente V, ela é vapor saturado na condição de 75 kPa, porque ela é um vapor que estava no ambiente interno do evaporador, que o enunciado nos diz que está nesta condição de pressão, 75 kPa. Logo, por meio da pesquisa na tabela de vapor saturado, eu consigo que esta entalpia vai ser dada por 2.662,96 kJ por quilograma. A 110 graus, que é a condição que o vapor saturado de aquecimento se encontra, eu consigo obter tanto a entalpia de líquido saturado nessa condição, que é a corrente que sai após a condensação,
quanto a de vapor saturado, que é a corrente que entra, né? Então, estão aqui os valores obtidos na condição de vapor saturado a 110 graus Celsius. Aqui é uma questão de pesquisa direta, numa tabela adequada você vai ter esses dois valores como pesquisa sem a necessidade de interpolação. Portanto, trocando aí os valores que eu já conheço, né, tanto os da tabela que o enunciado me deu, quanto os da pesquisa feita na tabela de vapor, eu tenho a seguinte equação, né? E eu vou fazer a simplificação aqui, ó, todas as unidades de kJ por quilograma se simplificam com as do denominador, para obter um valor aí de massa de vapor ou vazão de vapor de 6.117,16 kg por hora de vapor para cumprir o processo de aquecimento nas condições especificadas no meu enunciado. Então, este valor responde à nossa letra B. Agora, vamos à letra C, que é a estimativa da temperatura da corrente de solução concentrada. Então, a corrente P, ela é um líquido que acabou de perder vapor lá no interior do evaporador. Portanto, ela é um líquido que estava em contato com o seu próprio vapor. E a gente já argumentou anteriormente que o vapor se encontrava num ambiente a 75 kPa. Se esse vapor se encontrava neste ambiente, nesta pressão, em contato com o seu líquido, que é a própria solução que acabou de perder este vapor, o líquido também está neste ambiente de 75 kPa. Se vapor e líquido estão em equilíbrio no mesmo ambiente, ambos estão na condição de saturação. Portanto, nós vamos procurar na tabela de vapor saturado a linha de 75 kPa. E aí nós encontraremos nesta linha o valor da temperatura equivalente a esta condição de saturação. E esse valor também pode ser pesquisado diretamente, então a corrente P ela se encontra a temperatura de 91,77 graus Celsius. Espero que vocês tenham aproveitado a análise feita neste problema. Ele é mais um problema que envolve tanto o balanço de massa quanto o balanço de energia para chegarmos às respostas necessárias. Até a próxima!